olhamos para Ti, Senhor. E ninguém pode nos separar da obra gloriosa que o Senhor declarou em nosso favor. Pode nos separar deste amor, Senhor? Quem pode? São as lutas, as tribulações, o porvir, o medo, a morte. Quem pode, Senhor? Quem pode nos separar deste amor? Ah, Pai querido, Tu és maravilhoso. Tu és digno de toda honra e toda glória. Então, realiza mesmo a celebração do Teu reino no nosso coração. Que venha o Teu reino, que seja estabelecida a Tua justiça, que possamos ter os olhos abertos para ela. Em nome de Jesus Cristo é o que nós oramos como igreja. Que o Teu Santo Espírito nos console, que Ele repouse em nós, que Ele faça do nosso corpo o templo dEle, que os nossos corações Te amem, que a nossa língua Ele confesse, que o nosso joelho se dobre diante de Ti, da soberania do Senhor, da glória do Senhor, que o nosso ser Te honre e Te glorifique. Obrigado, Senhor, por mais esse dia em qual o Senhor nos permite estar aqui, aprendendo do Senhor, os nossos olhos fitos na Tua palavra, e acima de tudo, Senhor, que os nossos corações permita a semente da Tua palavra encontrar a boa terra, para que possa germinar, crescer e dar frutos. Essa é a minha oração, em unidade com aqueles que creem no nome precioso e santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Sim, Pai querido, tenha liberdade, em nome de Jesus Cristo. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, verdade e louvor. Amém, amada igreja? Bom dia, na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Shalom, tudo bem com vocês? Por favor, tenha liberdade, assentem-se. Tome os seus assentos, já abra a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo 12. Na verdade, nós íamos fazer essa ministração na sexta-feira. Porém, o Senhor nos levou para um tempo com aquilo que Ele fez na vida de Noé. E é interessante que eu quero começar algo que termina com aquilo que a gente falou na sexta-feira. O versículo 16 de Hebreus 12 diz o seguinte: vigiem, para que ninguém se deixe arrastar por pecado que sexual ou se torne negligente para com Deus. Tal como fez quem? Esaú, que por uma simples o quê? Refeição, vendeu os seus direitos o quê? De herança, como filho mais velho. E mais tarde, quando novamente ele quis aqueles direitos de volta, era tarde demais. Embora estivesse chorado, lágrimas o quê? Amargas. Portanto, lembre-se disso e tenham o quê? Cuidado. Curve um pouquinho a tua cabeça, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que a palavra que será ministrada neste dia, ela nos encontre. Traga o discernimento do nosso estado e que venha sobre nós o arrependimento e a conversão, o abandono de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer iniquidade que possa nos atrapalhar de termos uma vida eterna contigo, de sermos sal e luz aqui nessa terra e de termos o nosso nome escrito no livro da vida.
através do Cordeiro, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em unidade com todos aqueles que creem, em nome de Jesus. Amém? Quando eu olho para esses dois versículos, logo vem à minha mente aquilo que Caim fez, né? Ou seja, a atitude de Caim não pôde mais trazer o direito do filho primogênito. É interessante, né? Que a atitude de Esaú não pôde mais dar o direito da bênção da primogenitura. Por isso que Hebreus alerta dizendo: vigiem, para que vocês não construam ou tenham uma estrutura de vida a qual vai atrapalhar você, impedir você de viver e construir aquilo que o Senhor declarou para a tua vida. Tem atitudes nossas que, se nós não abandonarmos, pode ser tarde demais. Nos impedirá de construir o que é real. Vai ser um embaraço aos nossos pés. Vai trazer fraqueza para nós. Não teremos vigor, nem ânimo. É interessante que eu lembro muito bem que Paulo tratava a vida dele espiritual como um atleta. A vida eterna dele como alguém que estava em uma competição. E pegava o corpo e escravizava o corpo para aquela competição. Para que quando ele chegasse lá, ele não fosse mais um, que ele alcançasse o prêmio a qual estava destinado. E Paulo diz: se eles fazem assim, o que nós não temos que fazer? Ou seja, nós estamos numa corrida, numa competição para a eternidade. Paulo diz: eu não fico dando murro no ar. Não, eu acerto o alvo. Eu não entro no estádio para correr, para não levar o prêmio, porque só um leva. A coroa só entra na cabeça daquele que for primeiro. Então, amada igreja, a pergunta para mim e para você nesta manhã é: que estrutura nós temos construído em Cristo Jesus para com Ele na vida eterna? O que a gente tem condicionado? Qual é a conduta nossa nesta vida? Esaú, porque passava fome, já fez o acordo. Perdeu. E depois amargamente clamou pelo pai. Amargamente quis de volta. Porque depois que passou a fome, a dor de barriga, percebeu o erro e o engano. Assim foi Caim. Por causa do ódio no coração dele, a qual Deus mesmo diz: você tem de todo o domínio sobre ele. Se você disser para você agora, não quero, não vai acontecer. Depois que cometeu o assassinato, o que fazer? Reconheceu e compreendeu que foi um erro absurdo. E aceitou a marca que Deus deu a ele, para poupar o teu fôlego de vida. Tem coisas que podem se tornar tarde demais. Então, qual é a estrutura que a gente está construindo para ter essa eternidade? E olha o que no versículo 2, Hebreus 12 diz: mantenha o olhar firme em quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquilo que cremos e acreditamos, aquilo que confiamos e temos que praticar. Ele esteve pronto a padecer uma morte o quê? Vergonhosa.
na cruz. Por causa do quê? Da alegria que sabia que teria o quê? Depois. E agora está sentado à direita do trono de quem? De Deus. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele, quando homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado, a ponto de derramar o próprio sangue. Olha o que Hebreus traz para nós. Hebreus diz que a minha fé, os meus olhos, tem que estar firme em quem? Em Jesus. Entenda isso. Autor e consumador da nossa fé. É aquele que expôs o Evangelho, a vida eterna com Deus, o amor de Deus, e para que isso se tornasse verdade, ele fez o quê? Praticou. Consumador. É o fim. É o começo e o fim. E como ele fez e selou essa verdade? A morte na cruz. Entenda isso. Eu disse sexta-feira e vou dizer agora. A justiça de Deus já foi declarada para a humanidade. E tem um nome: Jesus Cristo. Foi Ele que declarou, e Ele que determinou. Foi Ele que começou, Ele que estabeleceu, e Ele que findou toda essa verdade. O nascimento dele traz a justiça de Deus. O findar dos dias dele nessa terra proclama a justiça de Deus. Depois da justiça vem quem? O juízo. E o juízo será este. Qual? A sua volta. Não haverá tempo. Não haverá mais oportunidade quando a trombeta soar. Quando o pai dizer para o filho que está sentado à direita do trono dele: filho, volte. E assim acontecerá. E assim virá o juízo. A justiça é Jesus. O juízo é a volta dele. Desperta. Não podemos continuar dormindo. E o que nos chama a atenção nesse texto é que ele aceitou a vergonha na cruz pela alegria que estava proposta para ele. Entenda isso. Jesus aceitou a vergonha, Jesus aceitou o desprezo, Jesus aceitou os pecadores julgarem ele, Jesus aceitou a condenação, porque ele estava olhando para a alegria que estava proposta. A minha vida aqui nessa terra, a nossa vida aqui nessa terra é o quê? Os nossos olhos estão fitos aonde? Hebreus diz que tem que ser em Jesus Cristo. Jesus Cristo só olhou a alegria que estava proposto para ele. Ele não olhou para a atitude das pessoas que estavam ao seu redor. Ele não olhou para a traição dos seus discípulos. Ele não olhou para os seus líderes, o seu povo te rejeitando. Ele não olhou para os insultos e a condenação, porque ele tinha a esperança da alegria que estava o quê? Proposto. E a palavra diz para mim e para você, se estamos cansados, se estamos desanimados, lembra da resignação. O que é isso, pastor? Submissão. Entrega total para aquilo que está proposto. Entenda isso.
mesmo ele sabendo que os homens pecadores fariam coisas terríveis contra ele, ele foi submisso a tudo. Ele se entregou ao ato, entrega ao ato, porque algo estava proposto para ele. Tem algo proposto para nós. E temos que ser submissos e se entregar àquilo que é proposto. Não troque a alegria momentânea como fez Esaú. A alegria de matar a fome. Não troca a alegria momentânea como fez Caim. Caim teve alegria? Sim, lógico que teve. O que ele queria fazer? Matar o seu? Essa é a alegria dele. E ele consumiu ou não consumiu? Mas foi na ira, pastor. Foi na raiva. Pois bem. Pois bem. Você não faz nada que não te traga alegria? Hã? Se você é confrontado com alguém e você fala um monte de palavrão para essa pessoa, quando acaba tudo você diz: lavei a minha alegria. Alegria de fazer as coisas erradas. Esaú teve alegria quando a fome dele foi tirada. Cuidado com aquilo que traz alegria para nós. Para Cristo Jesus, era o que estava proposto para Deus, por Deus. Para Cristo Jesus, era a obra que Deus tinha para a vida dele. Não que as pessoas podiam contribuir ou fazer ou realizar para a vida dele. Entenda isso. Submissão. Mesmo sabendo que eram pecadores, Jesus se entregou àquela obra. E isso era o suficiente para ele. O que eu tenho que fazer? Olhar. Ter os olhos fitos naquilo que está proposto para a minha vida, amada igreja. Se você voltar no versículo 1, olha o que Hebreus diz no versículo 1. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne o quê? Vagarosos, ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs o quê? Para nós. Essa foi a corrida que Paulo diz nas suas cartas. Esta foi a corrida que Jesus Cristo executou na vida dele aqui nessa terra. Tudo que podia embaraçá-lo, ele tirou. Tudo que podia fazer ele ser vagaroso, ele abandonou. Ele só tinha uma alegria. Ele só tinha um foco. Se alegrar no que estava proposto para ele. E Hebreus disse, agora ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. A alegria dele era executar a obra para nos salvar, para nos livrar do pecado, para nos lavar com teu sangue remidor. Essa é a alegria dele. Daqueles que foi entregue a ele, nenhum se perderá. Agora a pergunta que eu faço para nós: estamos vivendo assim mesmo? Estamos tendo uma estrutura, uma conduta, uma perseverança de vida eterna mesmo? Tirando ao nosso redor, dos nossos pés, dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração, tudo que pode nos fazer ser vagarosos, tropeçar. Ou o mundo ainda nos alimenta? Jesus submeteu tanto a essa verdade, que nem olhava para a atitude dos pecadores, que queriam maltratá-lo, caçoá-lo, cuspir nele, chicoteá-lo, zombar.
Afrontar. Tem cristão que não pode ser afrontado. Fica bravinho, faz biquinho. As pessoas passavam e diziam: uai, salvou a tantos, consegue salvar a si mesmo? Desça. Afronta. Se é filho de Deus mesmo, desça. Afronta. Afronta. Mas ele estava sujeito, submisso, entregue a isso. Porque ele olhava para aquilo que estava proposto para ele. E aí Hebreus continua dizendo para mim e para você, no versículo 5, e já se esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos. Ele disse: meu filho, não despreze o quê? A disciplina, a correção do Senhor. Não fique desanimado quando ele repreender o quê? Você. Pois o Senhor corrige a quem ama. E açoita todo aquele que aceita como? Castigo, correção, açoito. Eu vou repetir: castigo, correção, açoito. Quantos castigos e açoitos Jesus Cristo teve para executar a obra da cruz? Quantas vezes foi maltratado pelos seus, pela sua própria família, pela cidade onde ele habitava? Quantas vezes foi rejeitado? Hebreus diz o seguinte: se você não aceita ser disciplinado por Deus, nunca será filho. E ele te tem como filho. Se você não aceita a correção de Deus, nunca será filha. E ele te tem como filha. Se você não aceita o castigo dele, nunca será filha. E ele tem como filhos. Lembro de Ana, né? Foi buscar no pai. Não podia ter filhos. Estéril. Castigo de Deus? O ventre não se abria. Podia se revoltar, olhar para quem estava em volta e começar a questionar: por que eu não? Por que eu não consigo? Por que que não dá certo? Por que que não vai? Fulana tem, eu não tenho. Fulana alcançou, eu não alcancei. Podia se tornar uma mulher revoltada? Não. Foi chorar nos pés do pai. E quando orou, deu toda a honra e toda a glória a quem? A Deus. E quando recebeu o presente de Samuel, glorificou a Deus, dizendo que é Ele que faz todas as coisas. É Ele que exalta, é Ele que humilha, é Ele que dá fôlego de vida, é Ele que tira o fôlego de vida. É Ele que honra, é Ele que exalta, é Ele que corrige, é Ele que abate, é Ele que traz a morte e Ele que faz ressuscitar dos mortos. Como está o estado do nosso coração?
de Jesus estava na submissão. Não queria saber do sofrimento. Não mediu a angústia. Disse: seja feita a tua vontade. E Hebreus nos corrige dizendo: até agora vocês não enfrentaram o pecado a ponto de derramar o seu próprio sangue. Jesus podia dizer para aquelas pessoas: basta, pecadores malditos. Não. Quem são vocês para me julgarem? Foi isso que ele fez? Submisso, entregue ao ato de amor ao próximo. Calou a boca, como ovelha foi muda. Não se ouviu voz nenhuma dos seus lábios. Por quê? Porque venceu o pecado, a indignação, do ódio, da ira, do ego. Aceitou o sangue ser derramado, mesmo tendo convicção que eram pecadores. Não mediu nenhum deles, não julgou nenhum deles. Muito pelo contrário, porque estava entregue, resignado na situação e na causa, submisso naquilo a qual viera sobre esta terra, correndo para aquilo que estava proposto por Deus. Não condenou ninguém, porque ele mesmo dizia: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvá-lo. E Hebreus diz: qual vai ser o dia que vocês vão aceitar a correção, o castigo de Deus? Qual vai ser o dia que vocês vão aceitar a disciplina de Deus? O versículo 6 diz: pois o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo aquele que aceita como filho. É isso mesmo. É isso mesmo. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos o quê? Legítimos. Mas filhos o quê? Ilegítimos. Não pertencem à sua família. Visto que nós respeitamos nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não devemos com muito maior satisfação nos submeter à educação do Pai dos Espíritos, ou seja, a Deus, a fim de que possamos realmente começar o quê? Começar o quê? Começar o quê? A viver. A vida só começa a partir do momento que somos e permitimos ser o quê? Corrigidos, disciplinados e castigados pelo Pai. Por isso que Davi tinha vida. Davi aceitava a disciplina, a correção e o castigo de Deus. Por isso que Deus fez uma aliança eterna com ele. Entenda isso, igreja. Eu só vou começar a ter vida o dia que eu aceitar aquilo que Deus me orienta como Pai. Se não, esquece. Jesus tinha vida por causa disso.
aceitou tudo que o pai tinha proposto a seu respeito. Tirou tudo que podia embaraçar, trazer fraqueza, desânimo, fazer ele tropeçar e cair. Ele tinha uma corrida proposta aqui nessa terra e ele executou ela. Ele tinha um plano para ser concluído e ele assim fez. Sabe por quê? Porque foi submisso, entregue ao plano de Deus. E porque era entregue, teve atos de entrega. Entenda isso. Quando eu tenho um foco em algo, eu tenho atos. Quando eu tenho objetivo, eu tenho ações para que isso se concretize. Quando eu quero algo, se eu quero o meu nome escrito no livro da vida, eu vou ter atos aqui nessa terra, ações na minha vida aqui nessa terra, que possa me garantir isso. E por isso está dizendo, aceitar a disciplina, a correção e o castigo. Para nós orarmos, só vamos começar a viver se assim fizermos. Nossos pais terrenos, versículo 10, nos disciplinaram por pouco tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam o quê? Fazer. Porém, a correção de Deus é sempre o quê? Boa, e para o nosso bem, a fim de podermos participar da sua santidade. Entendeu? O Senhor nos corrige para que nós possamos participar da santidade dele. Porque sem santidade, ninguém pode ver quem? A Deus, o Pai. E só há uma maneira de sermos santificados, aceitando ser disciplinado, corrigido e castigado por Deus, através da sua palavra. Obediência. Resignação. Submissão. Entrega total para aquilo a qual foi proposto. Se eu quero viver a santidade de Deus, eu tenho que aceitar a correção dele. Se eu quero começar a ter vida, eu tenho que aceitar o castigo dele, a disciplina dele. E aí ele continua dizendo, não é nada agradável ser o quê? Corrigido. Na hora em que está acontecendo, ela causa o quê? Tristeza. Mas depois, podemos ver que produz fruto o quê? De justiça e paz. Para aqueles que pela correção foram o quê? Exercitados. Para aqueles que aceitaram o quê? A correção. Vem justiça e paz. Aparentemente, traz o quê? Tristeza. Aparentemente. Aparentemente. Vamos continuar. Se Esaú tivesse aceitado a correção de Deus, ele não teria entregue a primogenitura. Porque Deus declarava que a primogenitura era dele. Sim ou não? Como ele não aceitou a disciplina de Deus, vendeu por um prato de comida. Entregou para o irmão por um prato de comida. Vamos continuar. Portanto, tomem um novo vigor para as suas mãos o quê? Cansadas. E firmem-se em seus joelhos o quê? Trêmulos. E tracem, presta atenção, e tracem um caminho reto e plano para os pés, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam nem se desviam, mas tornem-se o quê?
fortes. Vou repetir esse versículo. E tracem um caminho reto e plano para os pés, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam, nem se desviem, mas tornem-se fortes. A pergunta que eu faço para nós: o caminho de Jesus Cristo foi como? O que ele construiu foi como? Aqueles que aceitam caminhar nele, tropeçam? Ficam fracos? Desistem? É isso? Ou se fortalecem? Que caminho você está? Que caminho? E aqueles que estão contigo? Qual o caminho que você está direcionando para ele? Qual o caminho que nós estamos direcionando para aqueles que estão conosco? Por causa da submissão, a entrega ao ato, Jesus Cristo construiu para nós um caminho reto e plano, a qual cada vez mais, se andarmos nele, ficaremos fortes. A pergunta é: estamos fazendo o mesmo? Estamos fazendo o mesmo para aqueles que estão próximos de nós, como Jesus Cristo fez para aqueles que estavam próximos dele? Porque se ele é o nosso Senhor, o exemplo que seguimos é ele, é dele. A pergunta para mim e para você a pergunta para nós hoje, nesta manhã, é essa: que caminho estamos trilhando? E aqueles que estão conosco, qual o caminho que estamos apresentando para eles? O caminho da ira, do ódio? Que caminho é esse? O caminho que está cheio de obstáculos que fazem tropeçar e cair? Um caminho que está cheio de condições que trazem fraqueza para eles e até para nós? Estamos igual Hebreus capítulo 12, como ele falou no versículo 1. Qual o testemunho que estamos dando para essas nuvens? Para essas multidões? Quais são as nossas atitudes? Quais são as nossas atitudes? Estamos resignados naquilo a qual foi proposto para nós mesmos, como filhos de Deus? Estamos submissos mesmo, entregues a esse ato? Queremos fazer esse caminho plano e reto? Em todo momento aceitaremos a correção, o castigo e a disciplina de Deus? Porque só assim se constrói um caminho plano e reto, só assim começamos a ter vida. Como disse Hebreus, ainda não lutamos contra o pecado, a ponto de derramar nosso próprio sangue. Jesus não quis pecar. Jesus não pecou. Jesus não aceitou o pecado e disse que o príncipe deste mundo não tinha nada com ele. Onde chegava o príncipe do mundo, ele ia embora. Ele mesmo disse para os discípulos: vamos embora, porque o príncipe do mundo está chegando. E eu não tenho nada com ele. Falou ou não falou? Então, aonde chegava o pecado, ele ia embora.
A gente tem tido essas mesmas atitudes? E por que Jesus Cristo fez isso? Simples. Porque Ele não queria embaraço, tropeço para os seus discípulos. Quem mais convive contigo? Quem mais convive conosco? O que nós temos sido para eles? Não o que eles pensam a nosso respeito. O que a gente faz de reto e plano para eles. Para que eles possam ser libertos, curados e sarados. Porque aqui, Hebreus diz que Jesus Cristo não pensou e não olhou para nada, de nenhuma ação ou atitude que aquelas pessoas tiveram. Seja por atos ou por palavras. Ele estava entregue ao plano. Ele estava olhando para a alegria proposta. E por isso que o sangue dele foi derramado. Ele lutou o tempo todo contra o pecado. Como Lucas mesmo diz, o suor era como gotas de sangue. A minha vontade, Deus, é de sair correndo. Mas eu estou submisso à sua vontade e não à minha. Eu estou entregue ao ato da sua vontade em favor da humanidade e não da minha. Estamos entregues mesmo ao reino dos céus? Estamos desejosos em termos a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida? Queremos mesmo a eternidade com Cristo? Somos transparentes realmente diante do nosso Senhor? Ou a nossa vida tem sido artificial, como muitas coisas neste mundo? Vamos orar e agradecer o Senhor por mais essa palavra. Aceite a correção, a disciplina e o castigo. Aceite. Que tudo irá bem. Vai começar a ter vida. Pode ter certeza. Coloque sobre os vossos pés e vamos orar. Pai querido, eu quero te exaltar. Deus de poder, eu quero te glorificar. Santo de Israel, eu quero te bendizer. Obrigado por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se o Senhor nos tem como filhos, o Senhor vai nos disciplinar. Correção e castigo haverá. O Senhor nos chama a viver a nossa responsabilidade como filhos do Senhor. É o Senhor que quer nos direcionar através do teu Santo Espírito. Então, Senhor, que a palavra de hoje construa em nós, traga celebração de júbilo ao teu santo nome, porque o Senhor ainda nos vê como filhos, como filhas. Oh, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Não nos deixa trocar nada momentâneo. Não nos deixe. Não, Senhor.
Não nos deixa nos perder naquilo que aparentemente pode ser vida, mas pode trazer e trará a morte. Oh Senhor, não nos deixe, não nos deixe sermos maus, porque há caminhos que parecem ser direito, mas são caminhos de destruição, de morte. Não nos deixe experimentar, não nos deixe não nos deixe, não nos deixe, não nos deixe, não nos deixe. Como o Senhor mesmo disse em João 14:30, porque o príncipe deste mundo está se aproximando, ele não tem nenhum poder sobre mim. Deus, que possamos olhar para a Tua palavra, que possamos estar à Tua disposição, que possamos fazer o que foi proposto, realizar o que nos foi pedido, como igreja, sendo sal e luz, amando o próximo, obedecendo ao Senhor, sim, Jesus Cristo, perdoando, caminhando 2 milhas, santo, 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 nos traga essa verdade. Abra os nossos olhos, Senhor, como o Senhor permitiu o Teu Filho, nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, ter a certeza e a confirmação da alegria que estava proposto para Ele, que venha sobre o nosso espírito, que venha sobre a nossa alma essa verdade, que os nossos pensamentos sejam inundados com essa verdade, a verdade da alegria, a alegria que está proposta, que cura da depressão, que cura da opressão, que cura e sara todo o corpo doente, que nos permite ter vida, a alegria, a alegria, a alegria proposta. Não podemos negligenciar essa verdade, nem trocá-la por nada. A alegria proposta, Senhor, se aceitarmos a Tua disciplina, a Tua correção, o Teu castigo, começaremos a ter vida, andaremos por um caminho plano e reto, a qual aqueles que caminharem conosco, mesmo em dificuldades, não tropeçarão, mas durante a caminhada serão fortalecidos. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.